STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. De casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial, claro, da Simoneto Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, também aqui na Ipiranga, 7630. Ambientes lindos e modernos, você sabe, só aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica disponível, podendo revê-lo quando quiser. E também pelo site do canal BATV. Então vamos ver os assuntos que hoje passam por aqui. No programa da Regina de hoje eu falo sobre a polêmica de aluguéis de curta temporada de imóveis residenciais via plataformas digitais. Daqui a pouquinho eu vou falar contigo, viu? Homem de coxa grossa. Dicas para equilibrar o visual. Não sai daí. Hoje no programa da Regina estarei conversando sobre a formação dos sulcos, o famoso bigode chinês ou linhas da marionete. Te aguardo. Daqui a pouco no programa da Regina eu vou estar abordando o tema morte súbita, o que fazer e como preveni-la. Não perca no programa de hoje, o assunto é sobre quadros, como colocar, onde colocar, que tipo de moldura colocar. Eu espero você. Estou recebendo aqui hoje essa querida escritora, né, que é professora da URGS também, que é palestrante, Adriana Jorge. Vocês vão notar que ela é carioca, tá, gente? Mas já tá aqui no Sul há um tempo, enfim, mas vamos notar o sotaque, né? E ela veio falar desse livro aqui, Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro. Ah, isso interessa a todo mundo, com certeza. E eu adorei que ela colocou aqui para mim na dedicatória, histórias para uma contadora de histórias. Não é? Esse é o esquema, né? Claro. Esse é o negócio. Saber contar história. Olha, primeiro boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Regina, um prazer estar no seu programa. Nós gostamos de histórias. O ser humano gosta de história. Então vamos pensar desde o tempo das cavernas, quando os homens pintavam nas paredes, quando movimentavam os corpos para traduzir algum perigo, algum medo, alguma coisa que ia acontecer. São histórias, são narrativas. Por exemplo, a gente está aqui, nesse espaço, esse espaço tem histórias. Alguém construiu isso aqui, alguém teve um sonho colocado aqui. Você tem suas histórias, eu tenho minhas histórias. Quem está ali atrás da câmera tem suas histórias. E como tem, né, Leonel? Então, nós gostamos de histórias. E essas narrativas, elas têm poder. E tu defende isso, a narrativa bem contada. Quer dizer, isso é uma espécie de estratégia? Sim. Então, hoje a gente sabe que a pessoa compra um produto, ela vai aderir a uma marca, ela vai defender um negócio, porque ela sabe aquela história. Quer dizer, tu acha que o produto acaba sendo impactado pela história? Exatamente, pela história, pela promessa de transformação que ele vai oferecer. E isso tudo junto cria uma causa. Cria uma causa que a pessoa compra aquela causa. Vou te explicar. Seu programa, né? Ele tem uma história, claro. Ele foi idealizado, você tem os seus porquês, as suas paixões de fazer o programa como ele é. E no decorrer da trajetória desse programa, no final do ano, o espectador, ele sabe quais são as causas que você defende. Então, verdade. ele vai assistir mais o seu programa. E vai se identificar. Vai se identificar, vai assistir, vai divulgar. Porque a narrativa, ela é
apaixonante, ela é fascinante, mas você precisa ter estratégia. Pois é. E como é que a gente pode ser esse narrador, né, que tu fala, poderoso da própria história? Como é que a gente pode saber contar uma história, né, para vendê-la? Vamos lá. Primeira coisa, todo mundo tem uma joia dentro de si, porque são experiências que essa pessoa passou e logo, com o passar do tempo, não é só um envelhecimento, é também o amadurecimento, você tem uma história interessante para contar de alguma coisa que você aprendeu e que pode ajudar outras pessoas. Então, todo mundo tem uma joia. Por exemplo, muitas pessoas estão assistindo o nosso programa e não têm ideia do quanto é rico a sua história e que ela pode ser contada, ajudar, impactar, transformar muitas pessoas. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que não se trata de contar a história triste ou simplesmente se colocar num lugar de vítima ou se colocar num lugar de um super-herói. É observar o que na sua história produziu transformação em você e vai produzir transformação em outras pessoas. Então, o narrador poderoso, o contador de histórias poderoso, é aquele que mexe com a emoção do seu espectador, do seu público. Mas isso não quer dizer fazer chorar. Não. Quer dizer mexer mesmo, né? Quer com aquela dizer emoção. envolver a pessoa no principal da sua mensagem. Tá? É como se fosse um mágico. É como se fosse um ilusionista. Ele vai mediando, ele vai ali, ó, com uma espécie de batuta imaginária ali, criando esse fascínio. Quem é que... Eu vou te dar um bom exemplo. Você deve ter na sua infância um contador de histórias. Com uma pessoa certeza. que contava histórias e que você ficava ali, observando o jeito dessa pessoa contar. Muitas das vezes, até a história você esquecia, mas você não esquecia o tom de voz, os gestos. E você ficava ligado, fascinado naquela pessoa. Verdade. Agora, então quer dizer que todo mundo... Tem gente que fala assim, e eu sou uma que falei a vida inteira, isso eu agora estou mudando de opinião a meu respeito. Porque eu sempre disse, eu não sou boa vendedora, né? Mas quer dizer, todo mundo que souber contar a sua história e souber contar a história daquele produto, pode fechar negócio. Vender é contar histórias. Contar histórias é vender. Você tem aí algo muito cíclico. Por quê? Porque você vai contar a transformação que aquilo causa, o benefício que aquilo dá, a excelência que aquilo tem. Isso é uma história. E quando você conta essa história, você também está vendendo. Então, as duas coisas estão extremamente ligadas. Por isso que ter estratégia, aprender a contar a sua história pessoal, a história da sua empresa, do seu serviço, do seu negócio, é sim sair na frente. E nesse livro aqui tu traz isso, quer dizer... Trago isso. Dicas reais para as pessoas entenderem como é que elas podem aprender a fazer, a contar a sua história. Isso, Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro. Aprenda a contar histórias de modo estratégico para influenciar pessoas e fazer grandes negócios. É um livro para você aplicar, para você desenvolver, para você se exercitar. É um livro para você entender a estrutura emocional de uma história e como você vai vender mais se você souber fazer isso. Mas também é um livro que fala da clínica das narrativas, ou seja, você se compreender melhor, você se investigar mais e você escrever o seu próprio livro. Você vai ser estimulado a contar a sua história. Quantas famílias... Regina, vamos pensar o seguinte. O que seu tataravô gostava de comer? Sei lá, né? É isso? Então, a gente esquece. Ou nem chega na Nem gente. chegou, no meu caso não chegou. Mas você já imaginou se as famílias pudessem contar a história da sua família e transferir isso, deixar isso de patrimônio imaterial, de herança para os seus descendentes? É verdade. Não é? Me diz uma coisa, onde que a gente acha esse livro, Adriana? Você vai achar na Amazon, na Livraria da Cultura, na Livraria da Travessa, na Livraria da Vila, em todas as livrarias online e nas livrarias também físicas. Então, é um livro que está muito acessível pela editora Gente, de São Paulo, que tem uma boa distribuição e que tem toda uma linha editorial em vários temas que são preciosos para os negócios. Sem dúvida.
Quero te agradecer muito a presença aqui no programa. E antes de chamar a Adriane Besco, eu até dizer essa frase que eu achei bem bacana. Ninguém pode roubar de você as histórias que você viveu, viu e aprendeu. E é exatamente isso, né? Exatamente. Por aí, esse é o nosso maior produto. Tome posse da sua história. Com certeza. Me conte. Obrigada, viu, Adriana, por ter vindo aqui no programa. E a gente vai agora para a Adriane Besco, tá bom? Que sempre fala aqui de laser terapia, amamentação, você sabe, né? Então, vamos ver qual é a dica de hoje. Oi, Regina. Hoje eu vou falar sobre lesão por pressão. Ou melhor, vou falar como prevenir essa lesão por pressão. Lesão por pressão são aquelas lesões que a gente chamava um tempo atrás de escaras, né? Então, a primeira delas é manter a pele bem hidratada. Uma pele bem hidratada é uma pele mais fortalecida, tem menos risco de abrir lesão. Segunda delas, mudar o paciente de posição. A gente muda frequentemente, o ideal é que seja feita a cada 2 a 3 horas essa mudança. Coloca de um ladinho para o outro ladinho. E isso vai mobilizando o paciente, evitando que exerça maior pressão por maior tempo nas áreas mais delicadas de risco, que a gente chama de proeminências ósseas, que são aquelas partes dos ossinhos onde a gente enxerga mais e ali tem mais pressão em relação ao colchão ou à cadeira. E também a terceira é proteger essas proeminências ósseas. A gente tem bastante material para isso. Me chama que eu te ajudo. Essa é a dica de hoje. Doutor Gilberto Laorgue Nunes já aqui comigo. E a gente vai falar de uma coisa, um acontecimento recente, que aliás a gente vem ouvindo muito, né? Falamos aqui esses dias também sobre a questão do infarto, que se fala muito. E aí a gente ouviu agora recentemente a morte do humorista, né? O Heraldo Fontini, que era do A Praça é Nossa. Enfim, de mal súbito. Daí eu acho que nós leigos, doutor, sempre ficamos com essa dúvida. Tá, mas mal súbito é infarto? É a mesma coisa? Então vamos começar por aí. Mal súbito, na realidade, o termo médico a gente chama de morte súbita. É quando simplesmente o sistema circulatório para de funcionar, certo? Dependendo da faixa etária do paciente, as causas dessa morte súbita podem variar. Quanto mais jovem é o paciente, ou seja, idade menor do que 30 anos, o mais provável é que seja algum problema congênito, como uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica. Quanto mais idoso essa pessoa for, e não precisa ser muito idoso, acima dos 35 anos, onde a incidência de fatores de risco para a doença de coronária aumentam, a causa mais provável é um infarto do miocárdio. Esse rapaz tinha 42, né? Esse rapaz tinha 42 anos, então o mais provável seja que ele tenha tido infarto. O que acontece no infarto? No infarto existe oclusão súbita de uma coronária, que é a artéria que irriga o músculo cardíaco, por um coágulo. E a primeira coisa que pode acontecer é uma arritmia ventricular chamada ou taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Então o coração começa a fibrilar, em vez de contrair, ele fibrila e não oxigena o cérebro e a pessoa cai no chão, certo? Então, assim, a morte súbita, ela, no infarto do miocárdio, também na miocardiopatia hipertrófica, na maioria das vezes, é causada por uma arritmia secundária a esse problema cardíaco, certo? Mas a pessoa, ela cai já morta, cai em parada, na verdade, cai morta. E aí tem que... Ela mas tem ela que ainda pode ser ressuscitada. Ela tem que ser ressuscitada, né? Por isso que mesmo os leigos têm que ter noções básicas sobre reanimação cardiorrespiratória, né? Então, se alguém cai no chão de maneira inexplicável, a primeira atitude que a gente tem que fazer é palpar o pulso na carótida, ver se a pessoa tem pulso. Se ela está com pulso, significa que ela não está numa parada cardíaca, que ela deve ter tido alguma outra causa para esse desmaio. Agora, se a gente não consegue palpar o pulso, significa que ela está em parada cardíaca. Então, o que nós temos que fazer? Começar imediatamente as manobras de massagem cardíaca. E já chamar, claro, enquanto uma segunda pessoa liga para a SAMU, para o atendimento avançado. Mas tu disseste que, inclusive, em locais públicos, geralmente tem o desfibrilador, né? É isso que as pessoas podem fazer uso. Exatamente, porque como essa morte súbita é causada por essa arritmia, se a gente der um choque no coração, na maioria das vezes a gente consegue reverter. Né? Então a gente consegue fazer o abortamento da morte súbita. Né? Mas mesmo que a gente não tenha desfibrilador, que é obrigatório em lugares em que circulam um número X mínimo de pessoas, certo? Como, por exemplo, nos grandes shoppings de Porto Alegre, é importante fazer a massagem, porque a massagem cardíaca e a ventilação boca a boca mantém o sangue circulando, mesmo que o coração esteja parado e oxigenado. Então, isso dá tempo de chegar a ambulância, que aí sim vai monitorizar o paciente e, se for o caso, faz a desfibrilação.
Agora, parece mentira, né? Porque o nome é morte súbita. Então, a gente pensa assim, não tem como prever isso, não tem como antecipar, não tem... Mas tem. Aí é que tá, né? Fazendo os exames, quer dizer, é isso. Tem, porque a morte súbita, na realidade, na maioria das vezes, ela é a consequência de uma doença pré-existente. Então, o que é importante? Por exemplo, quem vai se engajar num programa de treinamento físico, especialmente se está pensando em fazer um treinamento mais intensivo, com corridas e maratona, tal. Maratona, por exemplo. É importante fazer uma avaliação médica prévia, porque, por exemplo, esse diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, ele é feito facilmente através de um exame chamado ecocardiograma, que é um exame não invasivo de rotina na avaliação cardiológica, certo? Então, isso, por exemplo, pode eventualmente impedir a pessoa de fazer esforço físico. A partir de que idade já é aconselhável fazer? A partir dos 20 anos, se não tem nenhum histórico na família, já é indicado fazer uma avaliação cardiológica, né? E por outro lado, se a pessoa tem história na família de alguém que morreu subitamente, com idade entre 40 e 50 anos, se a pessoa está com sobrepeso ou é obeso, se tem pressão alta, se tem colesterol alto, se tem diabetes, se fuma, essa pessoa, aí pelos seus 30 anos, deve fazer uma avaliação cardiológica. Fatores de risco, né? São fatores de risco para as obstruções de coronária e que hoje em dia os quadros de infarto acontecem cada vez mais precocemente, né? Então, mesmo pessoas jovens de 35, 40 anos podem ter infarto como esse humorista, né? E que é uma coisa que poderia ter sido prevista e poderia ter sido evitada se o diagnóstico fosse feito a tempo. Tá bom, então. Obrigada, viu, Gilberto? Eu que agradeço. Até a próxima, né? E aqui da saúde a gente vai direto lá para Elisa Martins, né? Ela que nos traz sempre as belezas aí da nossa casa, projetos, reformas, enfim. Então é para lá que a gente vai. Oi, Regina! Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante que muitas pessoas me perguntam e têm a dúvida disso, que é a escolha de quadros, a posição de colocar os quadros, escolha de molduras, enfim, né? As pessoas às vezes, claro que é sempre bom ter um projeto, mas às vezes tem a obra ou quer apenas escolher uma obra, então é uma dúvida recorrente e é sobre isso que eu quero falar hoje. A primeira coisa que tem que ser feita é definir que tipo de quadro tu queres, né? Ou é uma obra de arte, ou são gravuras, né? Pode ser aquelas gravuras assinadas, que tem uma série, pode ser alguma obra, alguma herança de família, que tu tens um quadro que herdou. Então, tem alguns tipos, né, as escolhas de que tipo de obra tu queres, né? E principalmente escolher também, inicialmente, a parede que tu vais colocar, né? O ideal sempre é ter um projeto feito por um profissional que já vai definir o ambiente, todo o contexto, e vai definir a parede que vai os quadros, o quadro ou os quadros. Então, definido o que tu vais colocar e definido a parede, a gente tem que definir as molduras e a posição que vai ficar nessa parede, né? Então, como eu estava falando, a definição do que colocar numa parede vai muito do contexto do teu ambiente. Se é um projeto mais clássico, tu pode pegar obras mais clássicas, um projeto mais contemporâneo, moderno, pode pegar um abstrato como essa obra aqui, né? Que é um abstrato que não tem a definição exatamente de um desenho. Tu pode escolher as gravuras, que podem ser coloridas, se o ambiente é mais alegre. Podem ser gravuras preta e branca, né, se é um ambiente mais minimalista. Então, tu vai definir, conforme a tua personalidade, o que tu gostas. Então, a escolha de uma obra que tu vai para colocar no ambiente, às vezes até o cliente demora para escolher, o projeto está todo pronto, escolhe depois, porque é uma escolha bem delicada que tu vai conviver com aquilo ali muito tempo, né? Aí, definido o que tu vais colocar, e a parede que tu vais colocar, né? A gente tem que escolher as molduras. Aí as molduras também. As molduras a gente pode usar aquelas molduras mais retinhas, bem clean, assim, pretinha. Quando é uma gravura mais clean, um desenho mais nanquim, né? Sem muita cor, pode botar uma moldura pretinha. Para um ambiente mais moderno, inclusive, a gente usa sempre as molduras mais fininhas, mais cleans. Ou pode escolher uma moldura mais rebuscada, mais clássica,
né? Se tu queres um ambiente que tenha que tem detalhes clássicos, tu pode escolher. Às vezes a gente tem uma herança de família com uma moldura toda trabalhada, um quadro antigo, que tu podes usar como destaque num ambiente moderno. Também a mistura, o contraste, é legal a gente fazer. Tem um ambiente bem moderno e colocar um quadro com uma moldura bem clássica, né? Então a gente pode fazer essa mistura, sempre tem que dosar isso, né? Ter bom senso para escolher essa moldura para estar, vamos dizer assim, harmônica com o teu ambiente. Pode também colocar aquelas molduras que fica meio retrô, né, meio coloridonas, assim, toda de uma cor, ou toda vermelha, ou toda amarela, ou toda azul. Então, tudo vai da composição que tu queres fazer no teu espaço. E com a obra que a gente está colocando na moldura, né? E, definido isso, aí tu podes definir a posição destes quadros, né? A gente pode alinhar todos. Se for um, a gente centraliza como aqui. Se for vários, a gente pode usar como se fosse uma galeria, encher a parede de quadros, fica bem legal, vou mostrar umas imagens que vocês vão ver. Tu pode colocar eles alinhando por baixo, pode alinhar por cima, pode fazer uma composição como esses três aqui do lado, ó, que é uma imagem que é dividida em 3 quadros. Então, essas imagens que eu estou mostrando agora da posição são ideias bem legais, até numa escada também tu pode colocar de algumas posições diferentes. E então é isso. Então, para escolher uma obra, tu deves definir a parede, definir que tipo de obra tu queres, a moldura e a posição que tu vais colocar. Então tá, era esse o assunto de hoje. Espero que tenham gostado. Quero agradecer a Laidens Construtora e até o próximo programa. Bom, hoje eu estou aqui com orgulho de novo, né? Uma honra sempre recebê-lo aqui no programa da Regina, o Pedro Mainardi, que é o CEO da STM Alarmes, né? E, claro, já completando aí o 2º ano com a gente aqui no programa da Regina, e a gente sempre faz questão de trazê-lo até porque ele sabe muito mais do que ninguém explicar, né? Essa questão aí hoje da segurança, que todo mundo tanto fala e que precisa saber mesmo. E aí a gente vem falando muito aqui no programa já sobre a STM, da portaria remota, né, Pedro? Que é uma coisa que é a tendência mesmo, né? E que vocês estão se especializando aí nisso sempre. Hoje a portaria remota ela veio com vários fatores, né? E com uma economia de até 60%, né, no condomínio. É uma redução grande de custos. Redução grande de custos, né? Onde, mais ou menos, para a gente entender, assim? E ela traz mais segurança também, né? Não, mas eu digo assim, onde é que a gente economiza, por exemplo? É com funcionários, é com portaria, é com... o que acontece assim, a gente economiza assim, ó, tem uma quantidade de apartamentos, né? Até 90, 100, 110 apartamentos que cabe a remota, né? Que aí nesse sentido você economiza, porque se você tiver uma portaria física, né, o custo dela eleva pela quantidade de apartamentos que tem, né? Então, a portaria física, ela nunca vai deixar de existir, né? Não, e até vocês também fazem muito isso. A gente também faz. Então, esse limite, né, que tem de quantidade de apartamentos, aí cabe a física, né? Para reduzir o custo, a gente tem que ser no mínimo de 100 apartamentos para baixo, né? Aí você consegue ter até porque o custo é maior, né? Quanto menos condôminos, mais alto é o condomínio, né? Sem dúvida. Então a gente vem trazendo isso assim, não tem mais volta, né? Eu digo que a portaria, ela não tem mais volta por economia, as pessoas economizam e tem segurança, né? Pois é, a questão da segurança é importante porque daí tudo é controlado por uma central de monitoramento. Exatamente, a gente tem o controle total do condomínio, né? Você só vai liberar a entrada, o acesso de alguém se o proprietário, né, estiver de acordo e tiver tudo certo para você liberar a porta para ele entrar. Né? Diferente disso não tem como, não é né, ali a pessoa não vai apertar um botão e abrir a porta para qualquer um. Ele vai abrir então assim, isso deu um barramento, né? A gente chama de barramento. Tu barra a pessoa para poder fazer com que ela acesse com segurança, pedindo para o proprietário, né? Melhor do que o proprietário para dizer, ok, pode liberar. Esse acesso, claro, ele se torna muito mais eficiente, né? Sim, bem com por certeza, aí. sem dúvida. Porque daí o proprietário que vai dizer, pode liberar essa pessoa ou não, né? E dali ela volta. Né? Bom, tu já até explicou isso aqui no programa da outra vez, mas vamos explicar direitinho para as pessoas entenderem como é que funciona esse processo, né, da central de monitoramento. O que acontece? A pessoa chega lá num condomínio, né? Hoje a gente tem várias
expertises, né? Por exemplo, para o condômino, tá? A gente está usando a facial, né? Então ele chega no condomínio, né? Reconhece, a facial reconhece que nem e o seu libera. celular. Isso aí, reconhece a facial dele e libera a porta para ele. Então ele não precisa nem levar a chave, né? Ele pode entrar e sair no condomínio dele sem chave. É mais seguro, mais rápido, né? Ele não precisa ficar tentando abrir porta, né? Ele chegou ali e já reconhece a distância, assim, tipo, 3, 4 metros de distância antes dele chegar no reconhecimento facial, né? Já libera a porta para ele, ele só empurra a porta, então é mais rápido a entrada, mas né, para sair e para entrar. Que isso é, assim, há muitos anos vem acontecendo, é as entradas nos condomínios e as saídas, né? É o que mais dá problema. Tipo, é o momento E é mais cômodo também, né, cara? Sim, com certeza. Não precisa levar a chave, né? É o que eu digo assim, ó, esqueceu a chave, não tem problema nenhum. Porque ele chegou, ele vai ser reconhecido, quer Exatamente. dizer, e outra pessoa, como a gente disse, não vai entrar. Não tem como entrar. Não tem como entrar. Bom, e isso é uma outra coisa que eu acho bem importante a gente falar, porque as pessoas hoje dizem, pois é, mas eu vou fazer isso. Às vezes eu vou ter um custo, mas é interessante a gente dizer que esse custo depois vai valorizar esse imóvel, né? O que acontece? A tecnologia, ela traz, né? Ela traz conforto, estabilidade e segurança, né? A gente hoje, a STM, né? A STM tem vários pacotes, né, de serviços, entendeu? Então, se o condomínio, ele pode, se ele não tem um recurso hoje para colocar a portaria remota, né, a STM tem o recurso, né? Faz um contrato mais a longo prazo e a gente consegue bancar esse custo, né, de colocar todo esse aparato de segurança que tem, né, que são para as portas, para reconhecimento facial. Vai valorizar depois, com bem certeza, isso mesmo, sempre, né? Com certeza sempre. ele vai ganhar depois. Com certeza. E as câmeras de segurança sem fio, hein, Pedro? A gente está aí, está chegando, né? Que nem Isso chegou o alarme, né? Levou muitos anos para acontecer esse tipo de coisa, né? Antes era tudo com fio, né? Hoje o alarme, para te instalar aí 10 sensores, é 2 horas, né? É muito bom. E uma das coisas que são muito importantes é que tu vai fazer uma casa ou um estabelecimento comercial, ele nunca está preparado para isso, né? Então hoje o sem fio é o melhor caminho, né? E as câmeras, né? Elas estão chegando devagar, mas elas estão vindo, né? Também para esse tipo de situação, para não ter mais fios, né? Incomodar, assim, não é prático. Facilita bastante e a tecnologia está aí, né? Hoje a gente tem já aí as câmeras já com reconhecimento artificial, né? Então, bom, mas isso é muito importante. Interessante. Então é importante que as pessoas, na verdade, saibam, né, que tem que procurar um especialista, procurar a STM no momento em que ela precisa fazer uma segurança para sua casa, seu apartamento, né? Exatamente. E todo lugar tem como fazer a segurança. Não existe isso. Tem. A gente hoje está fazendo aí no Brasil todo, né? Onde tiver demanda, a gente está indo. Né? Obrigada, tá, Pedro? De nada, eu que agradeço estar aqui. Feliz em te receber eu sou aqui. muito feliz aqui, sempre quando venho. E lembrando também que, claro, a STM está no litoral, né? Nós já fizemos, inclusive, um programa especial de lá. Sim, graças a Deus. Quando formos para outras praias, a gente vai de novo. A gente foi bem recebido lá, viu? A gente está muito feliz lá em Xangri-Lá. Lá. Que legal, eu fico muito feliz. Bom, e falando em casa aqui, gente, como é que tá aí a decoração externa da sua casa, aquele jardinzinho, a sacada, aquela que você fechou? Tem que colocar lá uns móveis bacanas, né, aconchegantes, que tem uma cara daquela parte ali que você escolheu para ter na sua casa. Então, claro que são os móveis da Lemmerts, né, você sabe. Então, dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Recebendo hoje aqui no espaço da Elite Acting, olha quem, gente, vocês já conhecem, já vieram várias vezes ao programa, Karen Hadi e Vinícius Melo, né? Tem tudo a ver com a companhia Ronald Hadi, sempre, né? E isso, aliás, é um orgulho para vocês e para nós, né? Nós gaúchos aqui, que esse trabalho tenha continuado e é muito legal. Muito obrigado. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre essa ligação que vocês têm direta com a Elite Acting, né? Exatamente. Ou seja, a Elite buscou aí profissionais gabaritados
para escola de atores, né? Me contem como é que isso começou, Vini ou Karen, tanto faz. Toca a ficha, Karen. Acho que tudo tem que começar por quem começa as coisas, quem encabeça mais as coisas. Cuidado, eu levei um Rádio, susto, né? esse negócio de quem começa é quem paga. Cuidado com isso. Pois é. Não, Eu vou aproveitando da bagagem dela, vou exato. pegando os respingos, vou fazendo o meu também. E daí, Karen? Na verdade, Vini, foi tu que me indicou pra Elite. Tá vendo? É verdade, viu? Não Sim, é assim. o Vinícius dá aula, né? Lá também. Ele foi chamado pra dar aula, ele não poderia, e aí ele me chamou naquele momento. Olha a coisa boa. Aí chegou um momento que faltava um professor, e eu pensei, vou chamar o Vini, e aí é o momento que ele podia, e aí ele veio. Aí nós invadimos a Elite. Muito bem. Hoje vocês dão aula lá e vocês estão preparando, né, alguns alunos. Na verdade, vocês escolhem um grupo. Como é que funciona? Não, assim, ó, existe um projeto, entre tantos, né, que tem lá na Elite. Esse projeto é um projeto com alunos que já fizeram oficinas. A gente fez uma seleção. Alguns alunos vão fazer os monólogos. Isso, monólogos do Alto da Compadecida, né, inspirados no texto do Ariano Suassuna, com adaptações para caber a esse, para esse público específico dessas oficinas, assim, que é uma gurizada bem experiente, mas bem jovem também. Com certeza. Exatamente. E separamos os menores e também experientes e também já trabalhavam, não, estudam lá na Elite, para fazer o Para Sempre Terra do Nunca. Que daí se confunde novamente com a companhia Ronald Rádio. Por quê? Porque vocês vão entrar com o espetáculo do Peter Pan. Estamos com o espetáculo Peter Pan em cartaz todos os domingos às 17 horas no Teatro do Museu do Trabalho. Isso, Peter Pan, companhia Ronald Rádio, eu em cena, Karen dirigindo, tudo isso. Mas daí, larga disso e vai pra Elite logo ao lado. É que na verdade ali. não larga, né? Porque é bem isso. Ou seja, Exato. vocês são os profissionais indicados para estarem lá Isso. e é isso, fazerem essa seleção, colocarem essas crianças, né? Colocarem o teatro para essas crianças. E é tão verdade É isso, Rê, isso. que a gente vai fazer essas duas apresentações, essas duas temporadinhas, né? Tanto dos monólogos do Alto da Compadecida, quanto Para Sempre Terra do Nunca, dentro do Teatro do Museu do Trabalho. Pois então. A gente vai ter, assim, pra gurizada, que é uma coisa que a gente tá o tempo todo conversando, eu e a Karen, nós dois com a Ângela, nós dois com a equipe da Elite, de estar o tempo todo oferecendo experiências para essa gurizada que tenha a ver com fazer teatro ali na essência, Exatamente. sabe? Então, estar dentro de um espaço teatral, de perceber entradas, saídas, como é que tu lida com um espaço cenografado, como é que tudo isso funciona dentro de um teatro. Toda a linguagem mesmo, É muito né? específico isso e faz com que eles ganhem uma poesia na ação deles, na atuação deles, que é muito legal de ver. Isso é muito importante que os pais ouçam em casa, até para entenderem. Eu mesma, depois que abrimos a parceria aqui do programa da Regina, as pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso, né? Mas é uma escola, mas quem é que ensina? Quem ensina são realmente profissionais. Aqui tem dois deles, né? Exato. São do teatro e há muito tempo. E oficineiros, E claro que podem preparar muito essas crianças, né? E é isso. E vocês então vão lá e selecionam, né? Como Aí selecionamos ali em torno, eram de 50 alunos, mais ou menos, né? Acho que foi em torno de 50, Eu tô com 60. 23 na peça. Isso, Aí tô eu com pensei, tá, qual a peça agora, né? Aí veio Para Sempre Terra do Nunca, que foi um texto escrito pelo Ronald Rádio, meu pai, que foi um dos maiores sucessos da Companhia Teatro Novo. Teve 45 mil pessoas assistindo. 46. 46 mil pessoas que assistiram. Mas o que Ronald Rádio fez que não foi sucesso também não sei. Eu não sei, não, mas essa foi especial. E aí o que eu fiz? Eu readaptei, e a minha filha, porque agora minha filha também já está na área. Está na área, né, tá ali. Eu readaptei, porque o que acontece? O Para Sempre Terra do Nunca é o Capitão Gancho em depressão na ilha, na Terra do Nunca, achando que as crianças não têm mais interesse em histórias, em teatro, em histórias infantis, em contos. Isso é legal, vocês sempre fazem adaptações, né? Exatamente. Muito bacana. Então ele acha uma garrafa e manda uma mensagem pelo mar, avisando que ele quer muito que as crianças venham, voltem a ler e tal. Só que quem recebe as mensagens são os personagens. Então aí é que entra a sacação boa da história. Aí eu já botei a Chapeuzinho Vermelho,
A Branca de Neve já existia, a Bela Adormecida, a Moana, que agora tá na moda. A Wendy. Misturamos todos, gente. Todos os personagens, a Cinderela, a Bela da Bela e a Fera, o Pinóquio. Bom, a criança não tem como não gostar. Tem papel para todo mundo. Gente, é muito engraçado. Porque as crianças é isso, né? Elas se inspiram em personagens. E é muito legal que daí a gente trouxe uma linguagem que as que já existiam a gente manteve, né? As que não existiam, então tipo assim, a Bela chega na ilha, olha e vem o Capitão Gancho, eu sou a fera, e ela começa a xingar eles, olha que eu conheço muito bem a minha história, viu? Eu leio muito, eu sou muito inteligente, eu sei. Então a gente acaba adaptando, né? Toda a história. Muito bacana. Mas a história toda que é o legal é que o Capitão Gancho que ele tá esperando mesmo é o Peter Pan. O que ele quer, na real, é a história dele. E ele fica muito deprimido, porque depois que ele vive todas as... também tem a Malévola, que é apaixonada pelo Capitão Gancho, que vai passar a peça inteira correndo atrás do Capitão Gancho. Gente, eu tô perdida de tanto personagem que tem. É mais ou menos isso a ideia. Gente, essa é a ideia. Mas olha, muito legal, tem que ver, né, o espetáculo, com vai certeza. estar em cartaz nisso, é importante. Serviço, né, gente? Vai estar em cartaz. Em junho agora, os monólogos do Alto da Compadecida, no dia 3 de junho, a nossa estreia, e o Para Sempre Terra do Nunca, dia 24 de junho. Toda essa produção da Elite Acting, com o elenco da Elite, então assim, um elenco da Elite e um elenco de Elite, assim, porque esse pessoal mandou muito bem. Nas nossas audições lá, era uma coisa assim, era eu anotando assim, não, esse aqui vai pra cá, esse aqui, e a Karen que anotando. Eu faço? Foi muito legal, porque a gente percebeu legal. a troca com eles e muito imediata, porque alguns deles já tinham passado pela gente como alunos. Então, assim, não esperem pouca coisa, porque são espetáculos maravilhosos, genuínos, com um elenco maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo aqui contar tudo isso. Obrigada a Elite Acting, né? Que eu tem agradeço vocês lá. isso que eu ia falar. Agradecer a Elite, principalmente, que está nos dando toda uma estrutura também para que isso aconteça de uma forma lúdica e encantadora. Exatamente. Obrigada, gente. Valeu mesmo. Bom, a gente vai para o intervalo agora, né? O programa da Regina, você sabe, é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota Segurança Eletrônica 24 horas, patrocínio da Elite Acting, que a gente está falando aqui, arte para todas as idades. Patrocínio especial também da Simoneto Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano 1689. Também aqui na Ipiranga 7630, ambientes lindos, modernos, maravilhosos. Só aqui, na Simoneto. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser Elite. The answer, it's in your hands. STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. A vontade de comer um docinho não avisa quando chega. E nem precisa, porque a PH Doces, que está há 11 anos criando novos sabores, tem uma variedade incrível de tortas e bolos para você escolher. E vai desde um bolo caseiro com vários tipos de coberturas, ao bolo gelado e até as delícias que você ama no pote. E a novidade fica por conta das tortas salgadas, também com vários recheios. Visite a PH Doces em 2 endereços, no bairro Menino Deus ou Petrópolis. Não deu para ir na loja? Tem teleentrega.
Prefere saborear as delícias em casa? Temos delivery. Escolha a PH Doces e adoce a sua vida. Você quer ter uma casa linda e aconchegante? Na Jolie Maison você encontra tudo o que é preciso para sala, quarto e banheiro. Todos os tipos de cobertas para esquentar os seus dias e noites. Edredons, cobertores e mantas. Tem também roupões e pijamas de grife e jogos de toalhas de qualidade. Na hora de dormir, você quer ter aquela cama linda e quentinha? A Jolie pode ir até a sua casa e fazer uma cama de cinema. É só chamar. E se você quer produtos diferentes, inusitados, a Jolie Maison é especialista em novidades. Tá na hora de ir para casa? Então não esqueça, passe antes na Jolie Maison, que fica na Getúlio Vargas, 814. Você gosta de quarto bonito, aqueles quartos de cinema, né? Banheiros, então, enfim. Tudo tem na Jolie Maison, gente. Olha, cama, mesa e banho. E além de tudo, tem pijaminhas, tem roupões, tudo agora para o inverno. E tem a dica da Mira, né? E a gente vai saber qual é a de hoje. Oi, Mira! Oi, Jolis! Bom domingo a todas! Hoje nós vamos falar sobre conforto da cama de hotel. Todo mundo gosta de viajar e sentir aquele conforto, aquele aconchego da cama de hotel. Por quê? Porque os hotéis, a maioria deles, não usam sobre lençol. O que ele usa? Ele usa o duvet, que nada mais é do que uma capa de edredom. Este duvet, ele tem de vários fios, várias cores, várias estampas. Por quê? Aqui nós temos um enchimento de duvet, tá? Ele possui nas suas pontas um suporte, porque dentro da capa nós temos tiras nas pontas que a gente possa amarrar, porque um edredom, a maioria do pessoal tem edredom combinando com a colcha, com os seus lençóis, né? Mas o que acontece? Nós precisaríamos no mínimo 2 edredons. E no hotel não temos essa disponibilidade, até porque quando a gente vai lavá-lo, a fibra perde um pouco da sensação térmica dela, né? E ecologicamente também não é muito correto. Então nós temos a capa. Tu usa, coloca com o teu lençol, encapa o teu enchimento ou o teu próprio edredom, tá? E a gente pode reutilizar e ter apenas um edredom e lavá-lo só no final da temporada, e várias capas de duvet. Porque as capas de duvet hoje em dia, elas vêm até com fronhas e com texturas maravilhosas, tanto os fios quanto os seus lençóis. E a gente pode ter mais diversidade da mesma. Não deixem de adquirir só capa de duvet ou capa de edredom e seja criativo. E vamos economizar água também. Beijos com muito amor no coração. Comigo aqui já a Stephanie, você sabe, né, que ela vem para falar de beleza, de saúde da pele e, claro, daquelas coisinhas que a gente não gosta também, né, Stephanie? Que são as ruguinhas. E hoje ela vai falar um pouco mais dos sulcos, na verdade, né? Onde eles estão? Vamos primeiro deixar bem claro esse mapa, né, de sulcos aí para o nosso público. Então, as pessoas conhecem os sulcos naso, labial e lábio mental, geralmente como a ruga do bigode chinês e a ruguinha da marionete. Mas, na verdade, eles se formam pelo desabamento da face. Então, tudo ao redor vai pesando, vai vindo para o centro da face e ali começa, além da reabsorção de algumas estruturas ao redor da boca, mas também tem esse peso. Então, se formam áreas de sombra e de peso mesmo de pele. Então, a bochecha vai caindo, vai formando a ruguinha, pesando, e aí, com o tempo, isso fica marcado e incomoda. Ah, sim. O pessoal lá de casa já deve estar pensando, ah, meu Deus, nem vou me olhar no espelho com isso agora. Mas isso, quer dizer, tem como a gente já ir se preparando para isso, quer dizer, quando jovem, para que isso não venha de forma tão abrupta?
Sim, tem sim. Por quê? A gente tem que entender que com o envelhecimento nós vamos tendo reabsorção de muitos tecidos e atrofia de outros. Então, por exemplo, toda a nossa parte óssea do rosto, a nossa estrutura óssea facial vai diminuindo de densidade com o passar dos anos. Então, isso faz com que perca uma sustentação. Os nossos músculos vão atrofiando, os coxins de gordura que dão esse ar cheinho para o rosto vai diminuindo pelo engorda e emagrece da vida, a pele vai ficando mais atrófica, então tudo vai pesando e caindo. Se ao notar os primeiros sinais dessas reabsorções, que deve ser em que idade mais ou menos? A partir dos 25, 30, 35, 40 anos, vai depender muito da genética e do estilo de vida de cada um, né? Mas se ao notar que esses sulcos estão começando a se formar, a pessoa já busca tratamento e ajuda, nós vamos repondo esses coxins de gordura com ácido hialurônico, vamos fazendo aplicações de sustentação, vamos fazendo estímulo de colágeno com bioestimuladores ou com aparelhos como ultraformer, lasers, para não deixar tudo desabar e os sulcos se formarem. Porque depois que a ruguinha está formada, é um pouco mais difícil esse tratamento. Se fala muito do bigode chinês, que as pessoas que sorriem, que riem muito, isso é mais marcado. Isso procede? Sim, porque a mímica facial vai marcando mais a pele, mas geralmente ele marca mais nas pessoas que têm mais flacidez. E assim, não é, o objetivo não é que ninguém tenha, porque isso todo mundo vai ter. O objetivo é que não fique fundo, que não gere um incômodo, porque a partir do momento que a pessoa se olha no espelho, não se gosta, não consegue tirar uma foto, não quer gravar um vídeo, porque se incomoda com aquilo, isso abala a autoestima dela, aí é que tá ruim. Se a pessoa não tá incomodada com aquilo, se não tá preocupada, tá tudo certo. Não, e até, como tu falaste, né, para que a pessoa não chegue lá depois e queira colocar, agora eu quero ficar com a aparência de 20 anos menos, porque daí ela vai realmente usar muito do produto, né, e vai ficar uma coisa artificial. Por quê? Porque nós vamos ter que reestruturar essa face, porque não dá para encarar os sulcos como um buraco, sabe? Tipo, por exemplo, uma estrada esburacada, um asfalto esburacado. Não fazem aquela coisa de tapar buraco, fica bom? Não fica bom. Bom é quando arranca tudo e refaz tudo de novo. Mas o nosso rosto não tem como arrancar tudo e refazer. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que reestruturar pontos. E aí vai lá, preenche o próprio sulco. Tenta preencher bem delicadamente a ruguinha marcada para amenizá-la, mas muitas vezes o resultado já não vai ser como se ela nunca tivesse existido. E cada caso é um caso também, né? Cada caso é um vai caso. Chegar para ti, tu vai avaliar, vai dizer, olha, aqui esse tratamento é melhor, aqui este outro é melhor. E muitas vezes o melhor é um conjunto de tratamentos, né? É tu fazer o estímulo de colágeno para melhora da qualidade da pele, é fazer uma tecnologia com o efeito lifting, é preencher a região, é fazer a sustentação. Então, muitas vezes, para chegar no objetivo da pessoa, para ela voltar a se gostar e se enxergar plena, como eu digo, no espelho, é um conjunto de procedimentos que é necessário. Tá bom, e a gente vai trazendo aqui para vocês, né, sempre aí as dicas da Stephanie. E falando em dicas, a gente vai agora para as dicas jurídicas, né, aqueles temas atuais, polêmicos, que a doutora Virgínia traz sempre aqui para o programa da Regina. Então é para lá que a gente vai. Oi, Virgínia. Oi, Regina. Boa noite. Uma boa noite para o pessoal de casa também. Hoje o assunto é polêmico. Afinal, é possível proibir um vizinho parar de locar um imóvel da sua propriedade naquelas locações de curta temporada, de períodos curtos? Aquelas realizadas por plataformas digitais como Airbnb, Booking? Afinal, o que vale mais? O direito à propriedade ou o direito ao sossego, à segurança? Difícil, né? O que eu posso dizer é que na legislação brasileira não temos nada específico detalhando sobre esse tipo de locação. O que temos são posicionamentos no judiciário, inclusive posicionamentos que vão para ambos os lados. Para aqueles que defendem a locação por curta temporada como válida, o argumento que prepondera é que os direitos individuais do morador de usar, fruir e dispor do apartamento de sua propriedade
ele é superior ao rigor de uma convenção de um condomínio que possa dispor de forma contrária. Afinal, o simples fato de permitir uma locação por temporada numa convenção condomínio não pode ir contra o direito de propriedade. Em contrapartida, há julgamentos dizendo que é válida sim esta convenção que proíbe, no caso, a alocação de curta temporada. Inclusive, temos posicionamento do STJ dizendo que locações inferiores a 90 dias, estando previstas dentro da convenção, não podem ser realizadas. O ministro Vilas Boas entendeu que não há ilegalidade na restrição quando ela está dentro da convenção de condomínio. Por quê? Porque a rotatividade de pessoas dentro de um imóvel que tem o cunho residencial e não com fins hoteleiros financeiros acaba trazendo transtornos para uma coletividade maior. Segundo ele, uma vez definido por 2/3 dos condôminos em convenção de condomínio, essa restrição passa a ser válida e proíbe que seja feita a alocação por curta temporada. Afinal, de que lado vocês estão? Do proprietário ou dos condôminos? Gostou dessa dica? Não perde que domingo que vem eu tenho mais informações do nosso mundo jurídico. Até lá! Qualificação profissional multiprofissional. Esse é o assunto de hoje, do Minuto ACG Home Care, uma empresa de atendimento domiciliar que está há 23 anos no mercado. Olá, me chamo Karina, estou na ACG Home Care há 6 anos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a equipe multidisciplinar, fisioterapia, nutricionista, fonoaudiologia, entre outros. Recebemos os currículos dos profissionais, avaliamos, solicitamos a documentação, portanto, como vocês podem ver, o processo é todo seguro para o profissional ir até a residência do paciente. Para saber mais, acesse acghomecare.com.br. Criativo, misterioso, mágico e super divertido. Um convite à imaginação. Festa Baile de Máscaras. 3 de junho às 22 horas no Sesgapa Asgapa. Muita animação e prêmios. Ingressos antecipados em Simpla. Secretaria do Clube. Óticas Gobi Canoas. Lojas Disfarce Mania. Informações 99719-6386. Imperdível. Estou aqui para contar em poucas palavras uma história de mais de 15 anos. Estou falando da Simoneto Móveis Planejados, claro. Uma casa ou até mesmo uma empresa precisa de um ambiente feito com planejamento, que proporcione praticidade, beleza e bem-estar. E a Simoneto é especialista em tudo isso. Com 2 lojas na capital, já são mais de 8.000 projetos concluídos, transformando a vida dos gaúchos. A Simoneto é sinônimo de qualidade muito superior, representando uma indústria de mais de 35 anos. E a garantia? 5 anos para painéis de madeira e ferragens. E ainda proporciona assistência técnica vitalícia. Por tudo isso, a Simoneto Porto Alegre não produz móveis, ela realiza sonhos em forma de ambientes. Venha conhecer a Simoneto nos endereços Avenida Ipiranga, 7630 e Avenida Plínio Brasil Milano, 1689. Simoneto, milimetricamente você. Claro que é a hora da moda masculina, com o senhor meu diretor, Adriano Sescani, sempre elegante, não é? Ah, para falar de estilo? Falar de estilo, falar de moda, falar... E, aliás, ele fala de muitas coisas aqui, né? E hoje nós vamos falar para você aí de casa que acha que tem a coxa muito grossa. Não é isso, Sim. Adriano?
sabe que muitos homens, né, reclamam, né, que fica difícil escolher uma roupa ou ficar bem vestido por conta das coxas mais volumosas, mas né? também quem tem coxa fina reclama, é uma coisa. E tem gente nunca que exagera satisfeito. na academia, né? Tem Aham. gente que nasce um pouco já com a coxa Com grossa. a coxa mais grossa. Exatamente. E aí, quer dizer, a gente tem que observar o que na hora de então comprar uma roupa, de colocar uma peça? A grande reclamação dos homens que têm coxa grossa, né, é que a parte inferior do corpo fica maior do que a parte superior. E aí a grande dica, a primeira dica é abusar da sobreposição. Né? Então, assim, quando a gente bota uma camiseta, uma camisa, um casaco, uma jaqueta, né? Por quê? Porque daí a gente aumenta a parte superior e aí a gente equilibra, né? Meio então, que disfarça. meio que disfarça, né? A gente faz uma brincadeira ali de visão, né? E é muito bom agora nessa época do ano, que é outono e inverno, que a gente consegue usar mais roupas. É verdade, porque até tem gente que não sente frio nas pernas, né? Mas coloca mais roupa aqui e acaba equilibrando. Sim, e aí a gente consegue dar uma equilibrada, né? Bom, eu acho que uma outra preocupação que quem tem a coxa grossa deve ter é a questão da calça. Da calça. Porque o que acaba acontecendo? Muitos homens usam calça mais larga com aquela ideia de que vai disfarçar. E não vai. O modelo de calça mais indicado são dois. Que é a slim, que é mais ajustada ao corpo, né, a coxa, e aí vai delineando, digamos assim, e a skinny, que a skinny é aquela bem grudada, né? Daí o pessoal de casa deve estar pensando, né, tá, mas aí você vai botar, vai ressaltar, né? Daí tem uma dica muito boa, é uma skinny um número maior. Então, assim, ela não fica tão ela ajustada. Fica reta, na verdade. Exatamente, ela fica mais ajudando ali, ela não fica tão como se estivesse em sacada a vácuo, né? Uma outra boa dica é em relação ao sapato. Um sapato mais colorido, mais bonito, que dá um destaque. Então, por exemplo, a gente vai mudar o foco da coxa muda o ponto de luz. Exatamente, pro calçado. Então, assim, claro, tem que tomar cuidado com a combinação. Então, vamos botar aí um look mais monocromático, umas cores mais legais e dar o ponto de foco pro calçado. Outra dúvida que eu tenho, o tecido. O tecido, por exemplo, se ele é mais grossinho, ele pode aumentar, será, a coxa? O tecido mais grossinho, ele ajuda a dar uma estrutura no corpo. Então, ele é um bom aliado. Se a gente usa um tecido muito fininho, ele dá mais volume. Então, também não é legal. Né? Cores, estampas. Estampas, é um assunto muito bom. Estampas grandes, né? Por quê? Porque a gente vai acabar usando a mesma linha de raciocínio da sobreposição. Se as estampas são maiores, a gente aumenta o volume. Então, assim, as listras verticais acabam sendo, as horizontais acabam sendo boas, porque elas aumentam, a gente vai aumentando a zona da parte superior, né? As florais também, as florais maiores, né? As estampas e cores para sair só, porque tem gente que vai usar só o preto achando que diminui, cores né? é bem bom, né? Na parte de cima, por quê? Porque a gente vai ter que sempre pensar no ponto de foco, né? Então, assim, vamos focar na parte superior, né? Para despistar a parte inferior, né? Ou no calçado para despistar a parte inferior também, né? Da coxa. Então, são truques bem práticos, bem fáceis, que o pessoal pode usar na boa. Então, é hora de dar tchau, é isso? É hora de dar tchau. Programa da Regina de hoje, você sabe que terminou, domingo que vem tem mais, né? Apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades, patrocínio especial da Simoneto, Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano 1689, também aqui na Ipiranga, 7630. Ambientes lindos, modernos, só aqui na Simoneto. E você sabe, claro, que o programa da Regina é digital, né? Você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube. E, claro, fica lá sempre disponível, né? Quando você puder. E também pelo site do canal BATV. Então, bom final de domingo, boa semana pra você. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.